Dando continuidade agora ao capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por um dia divino. Por que eu gosto de fazer a leitura um dia divino? Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Por que eu falo isso? Porque Pedro e o Salmo, Pedro ele mencionou um Salmo, tá? Eles tinham a noção da questão do atemporal. E vale salientar isso, porque quando fazemos uma leitura com essa noção, você não joga para tempos humanos isso aqui. Porque tudo isso aqui são coisas do Apocalipse, são coisas do mundo atemporal, portais abertos, entidades entre nós, etc. Só que agora todo o mundo espiritual está aberto. Então está falando sobre um tipo de nível assim. Se você entender as coisas como posso dizer assim, 1000 anos terrenos, a Jerusalém física e a coisa, haverão perguntas que será impossível você responder, que eu vou colocar depois para vocês. Eu quero que depois vocês consigam, então, responder para mim no chat como fica a questão, certas questões de ressurreição, certos versos que mostram aquilo que eu já li no início da live, onde carne e sangue não podem entrar e adentrar um reino de Deus. E que é muito claro que a volta de Cristo, ela elimina tudo, e ali, primeira e segunda ressurreição, já terminam com tudo, acabam com tudo. Ao toque da última trombeta, acabou, não tem mais ressurreição de justos. Tá? Então, o que seria, então, esse milênio físico que os caras inventaram? É uma teologia muito mais contemporânea, de um entendimento equivocado, e onde o anticristo ele vai enganar muita gente com isso. Então, aqui é dito que Satanás ele foi aprisionado por um tempo divino, um dia divino. Eu quero compartilhar aqui com vocês, eu fiz de improviso algo bem interessante aqui, fiz só para vocês compreenderem um pouco. Aqui, vou desenhando numa folha aqui, acho que vocês estão vendo aqui, tá? O atemporal, o Kairos, né? A guerra dos anjos, e Jesus ele é morto. Está conectado com aquele evento de quando ele veio aqui em Terra. E aqui o Cronos, a região que nós chamamos de Primeira Terra. Esse lugar ele foi isolado, tá? Foi isolado, isso aqui, ó, tá? Quando houve essa guerra, Deus ele isolou esse lugar. E é aqui, quando Adão e Eva eles foram expulsos, porque a nossa prova ela seria em outro lugar. Deus iria colocar a gente, colocou a gente no Éden, nós nasceríamos ali. Mas o homem acabou sendo expulso, então essa primeira terra que ficou isolada, onde os anjos foram jogados, os anjos que caíram, tá? Que seguiram a Satanás, etc. Então agora estamos com duas linhagens seguindo dentro desse Cronos, tá? Agora, outra imagem que eu queria mostrar é essa aqui, ó. Isso aqui não sei se vocês vão compreender. Tá com sombra aqui, mas prestem bem atenção. Isso aqui são como se fossem dias divinos, tá? Essa primeira faixa, o atemporal. Vamos dividir isso aqui, ó, tá? Então, aqui temos um dia, 2 dias, 3 dias no mundo atemporal, tá? Divinos. Prestem bem atenção que... Por que eu fiz quadros menores aqui, ó? Eles foram aumentando com o tempo. Para que vocês compreendam que nos nossos milênios, ó, o mundo antediluviano, o tempo, ele era um pouco mais demorado. Pós-dilúvio foi diminuindo. Na época da Babilônia, né, do cativeiro babilônico, foi diminuindo. Cristo veio aqui, que inclusive está conectado à prisão de Satanás, tá? Percebam que nossos últimos séculos aqui, ó, do 6º para o 7º dia humano, eu coloquei aqui, ó, Armagedon, tá? Aqui está escrito Armagedon, vai diminuindo. Os nossos dias, lembra que a escritura ela diz que os dias, ó, tanto que eu coloquei aqui, dias abreviados. Os nossos dias estão sendo abreviados. O tempo de agora não é o mesmo tempo do mundo antediluviano. Existe algo científico que se chama frequência Schumann. Por isso que algumas pessoas falam, mas Samuel, da morte de Cristo para agora, no final do 6º para o 7º milênio, se passaram 2000 anos, né? Se fosse então 1000 anos que está reinando lá no mundo atemporal, como que fica para nós? É que no mundo atemporal, esses 1000 anos, eles são diferentes, tá? O mundo atemporal de Deus, o tempo lá é diferente do nosso tempo, tá? E os nossos dias estão sendo abreviados. Então, é como que está encurtando. A gente já tem sentido isso quando a gente... eu era mais jovem, eu percebia que realmente o dia, ele demorava um pouco mais. Hoje o dia, ele não demora igual. A gente sente isso. A gente sente isso e não é só pela correria do dia a dia.
a gente sente que a hora é mais curta. Há momentos que, quando eu já fiz orações, etc., os próprios segundos do ponteiro do relógio, você consegue sentir que ele não tem a mesma demora antiga daqueles segundos, que eu posso dizer, de 30 anos atrás, etc. E existem experimentos de frequência Schumann, por exemplo, que desde os anos 90, eles dizem que está diferente daquilo que seria os anos 40, dos anos 30 e etc., quando se iniciaram alguns experimentos sobre isso, de tempo. Então o nosso tempo está cada vez mais sendo abreviado. É por isso que, após a morte de Cristo, já se passaram vamos colocar aí, 2023 anos, 2028 anos, mais ou menos, da morte de Cristo para agora. Tanto que eu coloquei mais ou menos 30 antes de Cristo, tá? No calendário gregoriano que nós temos. Mas esse tempo desse reino, desse dia divino, que as primícias já estão reinando, 144 mil já estão lá reinando no mundo atemporal, está passando esse tempo para nós aqui, porque o nosso tempo está sendo abreviado, e é diferente o tempo daqui do tempo celestial. Tá? Espero que isso tenha ajudado a que vocês compreendam um pouquinho. Então eu vou fazer uma leitura de um texto que eu peguei e separei, de um estudo, e eu vou fazer uma leitura para que vocês meditem sobre essa questão. Tá? No momento da vinda de Jesus, ele estabelecerá um reino de um dia divino. Tá? É um dia divino ou um reino eterno? A Escritura, ela diz que é um reino eterno. Tá? Esse assunto ele divide a maioria dos cristãos evangélicos, principalmente. Tá? Nenhum assunto ele é tão controvertido em teologia do que aquilo que eles chamam de milênio. Eles gostam de chamar, quando eles falam desse eles chamam de milênio. Tá? O termo não é milênio, o termo é 1000 anos. Eles falam 1000 anos é milênio. É que quando você vê milênio, você vê como um bloco de tempo. E quando fala 1000 anos, o termo 1000 anos, ele é um pouco diferente, por quê? Ele está conectado àquilo que os salmos diziam, 1000 anos. E quando os salmos falam sobre esses 1000 anos, fala 1000 anos para Deus como um dia, e um dia como 1000 anos. O salmo está deixando muito claro, e Pedro também menciona isso tão claramente, que ele está mostrando, olha, o tempo de Deus, ele não se tarda, mas o tempo dele lá é diferente. O tempo dele, um dia, é como 1000 anos terrestres aqui. É isso, ele está fazendo uma comparação e mostrando que claramente que não é algo que a gente pode ficar esperando. Tanto que Cristo, ele fala, a vocês não compete saber os tempos e as dispensações. Por quê? Porque o tempo de lá é diferente. Os caras nem têm cabeça e capacidade muito para saber isso. Nós hoje estamos num momento, que estamos num mundo derradeiro, e Deus está permitindo que o conhecimento venha para nós sobre o multiverso, sobre o atemporal, sobre viagens no tempo, sobre várias coisas, porque está se aproximando isso para nós. Então, ele não está deixando a gente perdido, uma geração completamente perdida e ignorante disso. Nós estamos tendo a compreensão espiritual de muitos desses assuntos, porque está próximo esse tempo. E a gente não pode ser enganado pelo anticristo, porque o anticristo ele não pode prometer duas coisas para vocês: corpo de ressurreição e Nova Jerusalém. Ele pode sim prometer o quê? Através do transhumanismo ou tecnologias, mundo físico e Jerusalém de poeira física. Isso ele pode. Se ele consegue, ele vai enganar a muitos. Prestem bem atenção. Nunca o anticristo, nunca Satanás vai poder te dar o acesso para a Nova Jerusalém e nem a corpos de ressurreição. Tanto que os demônios estão morrendo, eles estão sofrendo, né? Eles estão cada vez mais perdendo, porque eles estão perdendo sua energia, eles estão longe da fonte, por isso que eles se alimentam de nós. Tá? Então, dando continuidade. Sobre o assunto que diz a respeito ao futuro, quase ninguém tem certeza absoluta, né? E existem muitas controvérsias e muita especulação sobre esses assuntos. Agora, há basicamente 4 posições sobre essa questão de milênio, que se chama de milênio. Tá? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. O termo amilenismo, eu não acho ele um termo bom, porque ele sugere que milenismo seria não milênio, não existe milênio. E amilenistas, eles nem creem que, não é dessa maneira, eles creem que há um período. Né? Agora, eles não acham que é um reino de 1000 anos literais humanos. Isso, o amilenismo está correto. Né? A linha deles. Há outros pontos que eles também não estão corretos, mas a parte de contagem de tempo deles, eles compreenderam que a Bíblia não é essa contagem que a gente faz, né, que a gente está imaginando. E que Cristo estabeleceria um tipo de reino nessa terra física. Tá?
Então, o amilenismo, aliás, esse entendimento de reino numa terra física é o mesmo entendimento dos judeus que não aceitaram a Cristo. Por quê? Tudo eles pensam e trazem para o material. Eles são materialistas, onde eles pensam, não, Jesus vai reinar só para um povo, onde um povo especial, porque eles não compreendiam que entre as nações estrangeiros, que a Escritura às vezes fala gentios, mas que entre os estrangeiros, ao ser humano, e o ser humano é Israel. Eles não tinham essa compreensão, eles achavam que só quem estava ali naquela parte geográfica, e que nascia ali mais próximo deles, que é participante de Israel, ou é Israel. Sendo que Israel todo ser humano é Israel. E todo Néfilim, todo espírito do maligno é Babilônia. E todo ser humano que se une ao sistema da Babilônia é contado com essa Babilônia, como se fosse um Néfilim. Ele não é Néfilim, mas ele é contado como um Néfilim. Então só tem essas três coisas. Aqueles que são Israel, só que os que são Israel eles estão o quê? Em prova. Todo mundo que nasce nesse mundo está em prova. O único que veio aqui em carne, que não está assim, que não veio porque falhou, é Jesus. O único. Todos os outros, até mesmo os heróis da fé, eles tiveram algum nível de falha e um nível de responsabilidade, por isso vieram aqui. Claro que o nível deles, quando chegaram aqui, você pode ver que Enoque foi até tirado antes, porque era uma pessoa justa, e mesmo em carne, seu comportamento ele era diferente de uma outra pessoa, de um cara como eu. Eu não sou ninguém, por exemplo, nesse sentido. A gente não deve se desprezar, mas perto dos heróis da fé, né? Então, a mesma coisa. Então, o amilenismo, ele entende que o reino de Cristo, que o atemporal, já está em atividade, e eles estão corretos nisso. Tá? E que tudo isso já começou com a primeira vinda de Cristo, estão completamente corretos disso. E que esse período, ele vai ter, não um término, mas ele vai ter um tipo de evento principal na segunda vinda de Cristo, que é a instauração de novos céus e nova terra para todos. Por quê? Vai se completar o número de conservos. Lembra que eu sempre falo para vocês, tem um número de pessoas que precisa nascer, que prova para a existência, e que essas pessoas, ao nascerem, elas vão para aquele lugar onde seria o ideal que Deus ele colocou ainda, que nós iríamos nascer, o Éden. Não era nem para nascer nesse lugar aqui. O pós-milenismo, ele defende que o milênio também ele é antes dessa segunda vinda de Cristo, só que eles têm uma visão materialista. Porque eles acham que, em dado momento, olha a visão deles, que vai ter um tempo de prosperidade e paz, de pura pregação do evangelho, e que o mundo vai ficar bonitinho e o reino de Cristo vai continuar aqui na terra e vai ficar tudo lindo. Através de pregação do evangelho. Isso, parece que eles não leem a Bíblia. Né? Não é o que a Escritura diz. A Escritura nunca colocou que, através da pregação do evangelho, que tudo ia ficar em paz e que essa terra aqui vai continuar e que é assim. Né? Então eles misturam uma visão do atemporal, do milênio, do amilenista, com uma visão dos milenistas. Eles meio que misturam, e para mim inclusive a visão mais equivocada e mais fraca, porque a Escritura é muito clara nas profecias que o mundo ele vai de mal a pior. Não existe, eu não sei como que eles compreendem que depois, através de pregações lá, não sei, que o mundo vai ficar, todo mundo vai ficar bonzinho e etc. Né? É que eles também não compreendem que existe a semente da serpente, não compreendem que há um limite que Deus ele colocou para o mundo, onde ele vai tacar fogo em tudo isso aqui. Eles não compreenderam ainda, então eles misturam as duas visões. E, inclusive, que Jesus estabeleceria um reino a partir da Jerusalém física que conhecemos. Eles também creem que é a Jerusalém física, porque eles leem o texto, eles não conseguem fazer aquela diferenciação que a Jerusalém daqui, o Monte Sião, que as coisas daqui são uma alusão já ao mundo de lá, que é para lá que nós vamos. Né? E o pré-milenismo dispensacionalista, ele se parece com o pré-milenismo histórico, mas ele tem uma expectativa de um milênio futuro e literal, tá? De um milênio físico aqui e tal, com certos detalhes específicos. O dispensacionalismo, ele se distingue, tá? Duas vindas de Cristo, onde eles falam que tem uma primeira etapa de arrebatamento dos salvos, e aí depois eles dizem que tem 7 anos de tribulação, eles fazem um monte de... Né? Aí tá ligado principalmente àquela questão, essa é a visão macro das igrejas hoje, e a visão mais errada de todas, onde muitos que, quando vier a tribulação, e a pessoa se vê aqui nesse momento,
quando ela não for daquelas tribos, as tribos que vão sendo levadas uma antes que a outra, né? E a pessoa estiver aqui, porque Deus tem um motivo que você tem uma tribo celestial, que você talvez vai permanecer um pouco mais de tempo aqui, porque está ligado a uma hierarquia, alguma coisa que aconteceu no mundo celestial, então você vai ficar mais tempo aqui para apregoar e ajudar pessoas. Deus ele tem um sentido, e há outros que serão antecipadamente. Por isso que existem pessoas que nascem em alguma época ou algum momento que as pessoas, fulano é do signo tal, parece que tem dom para a liderança. É porque são hierarquias que Deus ele foi colocando. Então, por isso que ela é levada antes, mas ao longo de sua vida ela vai ter geralmente um outro tipo de atitude em relação a muitas coisas, e tudo isso Deus ele leva em conta. Isso é muito profundo. Mas o pré-milenismo dispensacionalista, ele é um dos piores, que ele crê em igreja que é arrebatamento secreto, né? Fazem divisão que o povo judeu é uma coisa, eles falam que igreja é outra, eles parece que não leem a Bíblia, que a Escritura deixa muito claro que nós somos a Israel, que não há diferença de grego, de hebreu, de nada. Nós somos Israel, assim como a Escritura divide povo do mal, Babilônia, povo do bem, Israel. Simples. Então eles fazem uma divisão e eles creem que foi inventada esse tipo de teologia porque ela afaga, ela deixa o povo mais confortável, tipo assim, quando vier o momento difícil, eu tô fora, eu vou sumir daqui e vou estar tranquilo, né? Sendo que, na verdade, a Escritura ela sempre protegeu, a Escritura era muito clara, sempre protegeu o seu povo no meio das aflições. Essa é a grande prova, inclusive, né? Houveram os mártires, aqueles que podem e vão perder a vida, ao longo dos tempos perderão, mas foi colocada essa teologia porque isso deixa o crente acomodado, né? Ele fala, que gostoso, eu vou sumir daqui, eu não preciso me preocupar com nada, né? Mas na verdade você provará da proteção de Deus. E dessas 4 posições, tá, que eu coloco, a gente tem defensores que eles estudam e etc, só que eles não têm chaves específicas como do atemporal, principalmente do mundo atemporal. A que mais respeita um pouco disso, ela tem alguns erros, mas ela respeita isso, é a visão que eles chamam de amilenismo, tá?